Agora, quando se fala no termo ESG, né, que remete à sigla em inglês de Environment, Social e Governança, né, ambiental, social e governança, isso, como você falou, é ir além, é partir já das boas práticas, das melhores práticas de gestão. Aqui, hein? Hoje, matéria poderosa do direito, hein? Vamos tratar do direito ambiental, vamos falar de resíduos sólidos. Vocês não têm ideia como isso atinge as pessoas. Com isso, eu abro o dia de hoje com a entrevista do meu amigo Peter no Projeto Sabedoria. Como eu digo em Provérbios de Salomão, né? O conhecimento é a base para termos uma sabedoria abençoada, onde podemos ter uma instrução boa e assim, conhecendo pessoas maravilhosas, conhecendo vidas e partilhando experiências, eu apresento o Peter Otávio, advogado, hoje em Brasília, mas muito tempo morou aqui em Curitiba também e vai falar com a gente um pouquinho sobre resíduos sólidos. Peter, que alegria ter você aqui, uma boa tarde e vamos bater um papo, se apresente pro pessoal aí, o seu pessoal do Instagram tá ali, ó, já tá vendo você, o meu pessoal do Instagram também tá vendo aí, boa tarde a todos, tudo bem? Estamos ao vivo no Instagram, hein? E estamos gravando aí, ó, pro YouTube, vai estrear semana que vem, mas hoje no Instagram, ó, estamos firme na paçoca. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, uma satisfação estar aqui, participando desse programa que eu vejo com uma extrema relevância, porque de nada adianta conhecimento, experiência, vivência, se não pudermos compartilhar com todos e levar esse conhecimento, levar essa experiência de vida para que as pessoas possam colocar também em prática no seu dia a dia. Então, nesse sentido que eu vejo de extrema relevância e importância aqui esse espaço, o seu canal e poder oportunizar e de trazer um pouco do que nós sabemos, um pouco da nossa vivência e do que conhecemos na área do direito ambiental para poder disseminar isso daí, essas boas práticas, essas melhores práticas com todos aqueles que estão nos acompanhando. Excelente, obrigado. É uma alegria ter o Peter aqui. O Peter é um amigo de longa data, fazia tempo que eu não via, encontrei ele semana passada, tomamos um café. A hora que ele mostrou o trabalho dele, eu falei, não, Peter, você tem que contar isso daí e as pessoas precisam saber. Hoje é uma realidade na nossa vida, né? Todos temos lixo em casa, reciclamos algum, outros descartamos, tem uma legislação que regulamenta isso, é um problema ambiental bem grave, né? Que a sociedade cuida com bons olhos e vamos falar disso. Hoje temos muito... não é legislação, não é um assunto muito pesado, mas os condomínios crescem muito, os prédios crescem muito, a urbanização ela está cada vez maior, né? E sempre a ponta acaba sofrendo muito, né? O centro da cidade vai ficando regulamentado e as pontas vão sofrendo. E a legislação ela vem para dar um basta, para tentar melhorar, né? Então a gente vê vários focos do poder público trabalhando nesse sentido. Então, com isso, eu vou fazer a primeira pergunta. O que é uma gestão de resíduos? Perfeito. Acho importante poder diferenciar essa questão do resíduo e do lixo, né? do rejeito. O lixo é todo aquele o que nós produzimos no nosso dia a dia, que vai ser descartado e não existe ainda tecnologia que possibilite o reaproveitamento, a reutilização desse material. Então, esse material que não temos tecnologia ainda para poder reciclar, para poder reutilizar, ele é considerado um lixo, o rejeito. Qualquer outro material que nós produzimos e existe a possibilidade de reutilização desse material, então aí nós estamos tratando dos resíduos. E aí os resíduos nós podemos classificar como os dois grandes grupos, aí, os resíduos recicláveis e os resíduos orgânicos, que aquilo que nós produzimos e geramos com uma quantidade mais expressiva.
seja no nosso escritório, seja nossos lares, nossas residências. Então esses são os principais materiais. E daí muitas pessoas às vezes têm uma dúvida, né, com relação a essa questão, seja do domiciliar, seja do seu ambiente de trabalho. E eu preciso fazer a gestão desse material? Existe uma legislação que impõe uma obrigação para que essas pessoas façam? E a resposta é sim. A nossa legislação ela coloca a necessidade de que todos temos essa obrigação de contribuir para um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É importante, e esse dia nós estávamos lecionando a respeito, daí trazer à tona a questão do artigo 225 da Constituição. E lá no artigo 225 ele coloca a questão de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos, mas não só isso, ele é uma obrigação do Estado e da coletividade em promover, em se responsabilizar e contribuir para que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado seja atingido. Então, ali, muitas vezes, as pessoas têm alguma dúvida em relação a essa obrigação e ele está esculpido, né? O artigo 225 lhe traz com relação a essa questão da obrigação de cada um fazer o seu papel. Quando você me fala a respeito da obrigação e daí fala da responsabilidade da sociedade, eu vejo que algumas empresas hoje estão adotando a política de recolher as suas embalagens. Não são muitas, né? Mas tem algumas, né? Então eu vou dar o exemplo da Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola tem a embalagem que é retornável. Você não descarta ela. Então você compra aquela embalagem, você vai lá e você só compra o líquido e troca a embalagem, né? Que antigamente era só assim, a gente tinha uns vasilhames quando nós éramos criança. Hoje não, hoje é descartável. Você vai no mercado, você compra o vasilhame da cerveja, que é o vidro, e você descarta. Por quê? Porque não é retornável. Perfeito. E tem uma política de incentivo para a questão de embalagem plástica, outras coisas, porque outro dia eu vi uma matéria a respeito do nosso oceano, que tem uma ilha de garrafas PETs em determinado local. A questão do resíduo plástico é realmente uma questão que tem impactado muito a nossa sociedade. Curitiba, apesar de nós não estarmos aqui, nós estamos no primeiro Planalto, nós estamos a 100 quilômetros do litoral, mas a questão do resíduo plástico ele realmente está uma situação que está impactando muito, seja na questão do bioma oceânico, dos rios, dos mares, dos lagos, e seja no meio ambiente como um todo. Essa questão do resíduo plástico ele realmente tem essa preocupação muito grande. Como você falou, nós mais experientes, nós que já temos aí um tempo de infância aí que ficou um pouco mais para trás aí no tempo, nós realmente vivemos esse período onde as embalagens elas eram retornáveis, né? Nós temos aí agora algumas empresas realmente tentaram trazer novamente essa questão da embalagem retornável, mas ela ainda é muito incipiente, ainda é uma quantidade menor. Geralmente o material ele é realmente encaminhado para o descarte, né? E nós temos então essa questão do resíduo plástico numa quantidade muito grande, né? Então a preocupação realmente é que as pessoas tenham um cuidado, um zelo, né, na retirada do seu resíduo, na correta armazenagem desse resíduo, na correta disposição desse resíduo, porque o que acontece muitas vezes na questão do resíduo domiciliar? Você tem lá uma embalagem de iogurte, ou uma embalagem de leite, ou uma embalagem realmente de refrigerante, às vezes um pouco daquele material que fica e daí no período em que ele vai sair das nossas casas e chegar até um centro de triagem, um centro de reciclagem, esse material que fica ali ele pode acabar sendo uma atração de vetores, de mosquitos, de outros animais que podem transmitir doenças. Então isso daí é uma situação que requer muito cuidado e muita atenção, e até chamo a atenção, o alerta para toda a população em geral, essa questão da gestão de resíduos. Nós estamos vendo esse impacto com relação aos casos de dengue, o aumento dos casos de dengue, e a gente vê que muitas vezes o foco está justamente disso, na disposição irregular de resíduos, do descarte irregular de resíduos. Então nesse ponto a gente vê a necessidade da conscientização
para que não haja esse impacto na saúde e no bem-estar das pessoas. Entendi. Quando a gente fala na coleta, no transporte e no armazenamento, é uma questão de logística isso, e bem grave, ao mesmo tempo tem que ter uma organização. As empresas estão preparadas para isso hoje no mercado? Elas têm os seus descartes corretos? Como você tem visto o cenário de acordo com o teu ponto de vista? Bem importante sua pergunta, Ricardo, e até por falha minha acabei não mencionando. Eu sou advogado que atuo na área do direito ambiental, né, mas também atuo muito na parte da consultoria, buscando o aprimoramento e a implantação da conformidade na atividade empresarial, né, do atendimento às normas legais, os normativos, os decretos, que as atividades exerçam o seu desenvolvimento econômico, mas atendendo às normas e às regras que são ditadas pelo direito ambiental. E nesse sentido, a tua pergunta foi muito pertinente. O que eu acompanho hoje no atendimento às empresas e às indústrias que nós fazemos essa consultoria? Muitas vezes as empresas elas têm a intenção de fazer a coisa certa. A vontade da empresa é de estar regular, é de fazer a coisa certa, mas às vezes o problema está no seu parceiro comercial. A fragilidade está no seu parceiro comercial. Não adianta eu querer fazer a coisa certa e contratar uma empresa que não tem licenciamento, ou contratar uma empresa que a destinação é feita para um local indevido. O fato de eu tirar o resíduo do portão para fora da minha empresa não garante a regularidade. Esse encaminhamento, esse transporte, essa destinação final, ela requer uma conformidade de todos que participam dessa cadeia, porque a minha responsabilidade como gerador, a minha responsabilidade como empresa geradora, ela só termina quando esse resíduo ele está realmente destinado para um local correto, um local licenciado, um local que atende todas as exigências. Só quando chega lá, eu realmente consigo comprovar que eu dei a correta destinação. Inclusive, foi instituído, a partir de fevereiro de 2021, o Sistema SINIR, que é o Sistema Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, uma plataforma que a gestão é por meio do Ministério do Meio Ambiente. Toda a cadeia, seja da produção de resíduos, transporte e destinação final, ela deve ser informada nessa plataforma. Então o gerador informa lá o que ele gerou e para onde está mandando, quem está transportando, quando recebeu, para onde vai levar, e quando foi feita a destinação, a empresa que recebeu, o espaço que recebeu, tem que dar no sistema o recebimento daquele material. Tem publicidade isso? Sim, tem a publicidade, tem uma obrigação. Isso daí todas as empresas têm a necessidade de atender isso aí. Elas têm os relatórios semestrais que precisam comprovar e os relatórios anuais demonstrando que estão cumprindo toda esses critérios aí. E tem um órgão do governo que regulamenta isso, que fiscaliza essas empresas, e as empresas têm um departamento que cuida disso também? Então, o que acontece? Essa plataforma foi instituída pelo Ministério do Meio Ambiente e está em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nós estamos falando lá da Lei 12.305. Então, essa plataforma está consonante com o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A fiscalização em relação a esses resíduos, ela pode estar tanto no âmbito do ente municipal como no ente estadual, que daí são competentes para verificar a questão do cumprimento dessas exigências. E o que eu chamo a atenção e alerto daí às empresas e indústrias com relação a isso? Esses relatórios, como são obrigações, esses relatórios anuais, eles iniciam o prazo em janeiro e em março encerra o prazo para a entrega desses relatórios. As empresas que não atenderem isso nesse prazo já vão estar inadimplentes com relação a isso e podem eventualmente ter alguma responsabilização ou notificação em relação a isso. No caso, até vir a certidão da empresa ficar negativa para que ela não participe de uma futura licitação? O que nós temos hoje, né, com o advento da nova lei de licitações, essa questão do cumprimento dos requisitos
tanto ambientais como sociais, eles são objeto de inclusive, inclusão nos editais, para que as empresas que concorram estejam devidamente em conformidade com relação a isso. Então, um eventual auto de infração, uma eventual solicitação, inclusive embargo de uma empresa em relação ao descumprimento dessas normas ambientais, pode inclusive acarretar o impedimento da participação num processo licitatório. Entendi. Nós estamos falando aqui de algumas normas que as empresas vêm cumprir. Então elas cumprem porque são exigências legais, para elas estarem nesse jogo do trabalho, do negócio delas, elas têm que estar bem afiadas ali no cumprimento dessa legislação. Só que a população que está lá na ponta, ela só utiliza e descarta, ela não tem noção aonde vai esse resíduo. E muitas das vezes eles nem sabem que dia é a coleta, né? Então tem hoje as coletas privadas. Então tem empresas privadas que a população contrata, no caso condomínios contratam prédios comerciais, indústria, por causa da quantidade de resíduo que eles geram. Então tem uma política que regulamenta a quantidade de resíduo que um indivíduo numa casa gera e uma indústria gera, e tem alguma coisa de diferente no pagamento do imposto ou não? Como que funciona? Perfeito. Eu vou trazer um exemplo que é muito emblemático, que eu acho interessante nós falarmos de Curitiba. Curitiba é um município que já tem um pioneirismo, já tem um trabalho consolidado com relação à gestão de resíduos, né? Nós temos aí a campanha da Família Folhas, que completou 34 anos, foi reeditada agora, mas nós temos essa cultura, Curitiba trouxe essa cultura nas escolas com as crianças, com os jovens. Então é uma cultura já enraizada, faz parte do dia a dia do curitibano. E em Curitiba, por exemplo, existe uma limitação que é imposta pela legislação municipal, que o limite para considerar como uma pessoa não é um grande gerador são 600 litros de resíduo reciclável e 600 litros por semana de resíduos recicláveis e resíduos orgânicos. Então 600 de um e 600 de outro. Se gerar essa quantidade, já é considerado um grande gerador. Né? Acima dessa quantidade já é considerado um grande gerador. Abaixo disso, o próprio município faz o recolhimento e a destinação. Acima dessa quantidade, ela precisa realmente contratar uma empresa terceirizada, apresentar um plano de gerenciamento de resíduos, dizendo para onde foi o reciclável, para onde vai ser mandado o orgânico. Então é muito interessante essa legislação do município de Curitiba. Né? Todo final do ano precisa apresentar os relatórios trimestrais, então só que isso varia de município a município, né? Tá. Outros municípios têm legislação própria. E como que funciona a questão do óleo? Porque eu vejo muita gente ainda jogando óleo no ralo. Nós tivemos um problema no condomínio lá, que eu tenho apartamento, e uma parte da tubulação teve problema, entupiu, e nós fomos ver o que estava acontecendo. Então tinha muito óleo, papel higiênico, um monte de descarte ali, sabe, coisas. E você vê que as pessoas ainda não têm a cultura de que não pode jogar as coisas no vaso, porque o vaso o que está ali vai para algum lugar. Sim. Agora, se é só o dejeto, ele vai se desmanchar, tem tratamento. Agora, a hora que você coloca objetos e coisas, né, começa a ter problema. E daí a gente teve problema por causa dessa questão da gordura, né? E daí eu fui atrás para tentar entender como funcionava. E hoje tem empresas que elas fazem a coleta de gordura usada em restaurantes para você reutilizar ela na indústria. Então eles fazem até combustível, eles fazem sabão, eles fazem várias coisas. E você vê isso com bons olhos, essa política? Como que você entende isso advogando no dia a dia do direito ambiental? Perfeito. Vamos pegar um exemplo novamente, vou puxar o exemplo de Curitiba, que nós estamos aqui próximo da nossa realidade. Curitiba tem a Lei 15.344 de 2018, que daí instituiu o programa Óleo Din-Din. O programa Óleo Din-Din ele obriga condomínios com mais de 10 unidades
a ter um espaço próprio para colocar, armazenar o seu resíduo de óleo, e esse resíduo tem que ser recolhido. Caraca, eu não sabia disso. Tem que ser recolhido para ser encaminhado para o local apropriado. E daí o que acontece? Ó? Manter um reservatório para a coleta desse óleo. E aqui a gente está falando daí dos condomínios com mais de 10 unidades. É uma obrigação imposta pela legislação de Curitiba. Por que acontece? Nós temos hoje aqui no Paraná diversas unidades onde o esgoto ele é tratado com elemento biológico, né? E esse óleo ele é prejudicial. Ele acaba impactando todo o trabalho de adequação, todo o trabalho a parte biológica trabalhar, a parte biológica trabalhar com esse esgoto, exatamente. Então, em razão disso, foi instituída essa legislação e os condomínios precisam se adequar a esse sentido. Acho interessante a tua pergunta, porque os condomínios residenciais, eles têm a necessidade de atender essa legislação, tanto para o óleo de cozinha como para os resíduos recicláveis. Resíduos recicláveis, daí nós estamos falando dos condomínios precisam ter, condomínios com mais de 6 unidades. Eles precisam ter um local próprio para destinar, deixar o seu resíduo reciclável para ele ser coletado. Então, os condomínios eles precisam estar atentos a essa questão, né? E chamo daí uma atenção em relação também à legislação, que muitas vezes o descumprimento a essas leis, ele pode acarretar multa, né? E daí muitas vezes os condomínios eles têm um fundo de reserva, eles se organizam em relação a isso, mas não tem uma previsão às vezes para fazer frente a uma multa que vai causar impacto não só financeiro, mas alguém pode ser responsabilizado por essa má gestão do condomínio. Entendi. Hoje a gente verifica no setor industrial uma crescente na forma de exigências e cumprimentos de regras ambientais. Como que está sendo tratado isso hoje? É uma constante, vem evoluindo, não tem mais, tem legislação nova? Como que as empresas estão olhando isso? Como que está acontecendo? Eu vi que tem a sigla, né, ESG. Eu verifiquei que isso daqui é uma obrigação que as empresas adotam quando elas cumprem todas as regras. Então, por exemplo, elas têm um selo ESG, mostra que elas estão além do que a obrigação estipula. E tem outras que estão aquém, né? Perfeito. Ricardo, acho bem interessante essa tua abordagem, porque o que nós vemos hoje? Nós temos as questões de compliance ambiental, o cumprimento à legislação, às normas, às regras que delimitam ou norteiam cada segmento. Essas obrigações precisam ser cumpridas, condicionantes de licença, legislação ambiental em relação a resíduos, emissões atmosféricas, isso é obrigação. Então, nós estaríamos falando do compliance, do estar em conformidade. Isso as empresas precisam seguir de maneira rigorosa para não incorrerem em infração ambiental, em embargo de suas atividades e outros desgastes e riscos de imagem e reputacionais. Agora, quando se fala no termo ESG, né, que remete à sigla em inglês de Environment, Social e Governança, né, ambiental, social e governança, isso, como você falou, é ir além, é partir já das boas práticas, das melhores práticas de gestão. E o que nós temos hoje no mercado de uma maneira muito bem delimitada? As empresas têm uma questão mercadológica que cada vez mais estão pedindo a demonstração de que estão adotando essas práticas para não impactar em mudanças climáticas, para realmente demonstrar que estão atendendo todos os critérios sociais, para demonstrar que estão buscando que suas atividades contribuam para um meio ambiente mais equilibrado para essas e as futuras gerações. A questão de mercado está impondo isso. O cliente está cada vez mais buscando e adotando como critério de escolha produtos que empresas comprometidas com a parte ambiental, com empresas comprometidas com a questão social, né? Nós tivemos, infelizmente, algumas situações no Rio Grande do Sul
né, onde tivemos empresas lá que houve a caracterização de descumprimento de legislação trabalhista, né? Então aí a gente pega o pilar social, né, o pilar social dos colaboradores, daqueles prestadores de serviço. E isso entra também? Aquele caso de suposta escravidão que aconteceu? Isso entra, porque o que acontece? Uma empresa ela pode estar atendendo plenamente a nossa legislação, mas aí ela descumpriu a questão trabalhista. Aí é o pilar social que está sendo Deixa eu melhorar então a pergunta. Olha só, quando uma empresa ela tem essa questão de cumprimento das regras ambientais, daí você entrou no cumprimento das regras sociais. E como que funciona a sustentabilidade da empresa dentro desse cenário? Porque hoje é uma palavra muito comentada, né? Ah, a empresa é sustentável. O que eu entendo quando eu vejo uma empresa sustentável? Não, ela cumpre as regras ambientais. E daí a gente conversando aqui foi muito além disso. E daí eu entendi importante agora, diante dessa explicação que você deu dessa empresa que descumpriu a questão social, abordar essa questão da sustentabilidade, porque hoje as empresas elas têm que entender dessa questão para poder permanecer no negócio. Excelente, Ricardo, e assim, poder oportunizar, trazer às pessoas que acompanham esse espaço, esse seu canal, porque muitas vezes o que nós vemos? As pessoas tendem a ter uma interpretação de que a sustentabilidade se restringe à sustentabilidade ambiental, e não é isso. Ao contrário, no que diz no segmento empresarial, no segmento do comércio, no segmento da indústria, a sustentabilidade que nós vemos em primeiro é a sustentabilidade econômica. Se uma empresa ou uma indústria não tem uma sustentabilidade econômica, se ela não consegue ter o seu lucro, consegue pagar as suas contas, ela não é economicamente sustentável. E daí é uma empresa que, na verdade, ela não consegue sobreviver. No mercado hoje, nós vemos aí diversas empresas acabam abrindo e fechando com pouco tempo de atividade. A gente vê isso, a sustentabilidade ambiental acabou não existindo. Então nós vemos que a sustentabilidade econômica ela é importantíssima. É importantíssima na questão da atividade industrial, na atividade empresarial. Em relação a isso, nós entendemos a questão da sustentabilidade ambiental, mas não se pode usar o termo sustentabilidade apenas para isso, né? A relevância da sustentabilidade econômica é tão grande quanto, porque é a sustentabilidade econômica que paga a conta, que paga a folha, que paga todos... Que mantém a empresa em pé. Mantém a empresa em pé, exatamente. Eu vejo que algumas empresas que têm alguns selos, como o ISO 9001, o outro 14000 de gestão, né? Como que funciona a empresa que ela detém esse selo? E o que é esse selo numa empresa hoje? Olha só, Ricardo, o que existe na questão do mercado hoje. Nós temos, por exemplo, empresas que atuam meramente no segmento nacional. Só para o consumo interno, consumo local. Essa empresa ela tem um nível de exigência para a sua atuação. Ela tem os requisitos legais, mas uma empresa dessa, muitas vezes, acaba não tendo uma obrigação de implantação de um ISO 9001, que é a questão de qualidade, ou do ISO 14001, que é a gestão ambiental. Ela pode até fazer, mas não tem um impacto muito forte de uma exigência de mercado, né? Agora, nós temos empresas nacionais que exportam seus produtos, empresas nacionais que atuam no segmento do mercado internacional. E muitas vezes, nessa situação, o mercado internacional, o cliente internacional, ele impõe para a empresa: olha, para você continuar me vendendo seu produto, para eu continuar comprando seu produto, eu preciso que você tenha o ISO 9001, eu preciso que você tenha o 14001. É uma imposição, né? Nós temos aí, por exemplo, terminal portuário. Terminal portuário, muitas vezes a exigência é de que tenha as suas ISOs, né? Pegamos aí indústria automotiva. O mercado impõe a questão do ISO. Então, essa é uma situação que não é um critério subjetivo, a empresa querer. Não, existe a imposição. Vemos também, muitas vezes agora, isso é um tema muito recente, a questão da legislação da União Europeia,
muito recente, foi aprovada o ano passado, entrando em vigor esse ano, que impacta muito na questão do agro. Os produtos de exportação brasileira que vão para a União Europeia a partir desse ano, eles têm diversos requisitos que têm que ser cumpridos. Aí nós vamos falar da questão da regularização fundiária, nós vamos falar da questão do ESG, a questão dos critérios sociais, dos critérios ambientais. Muitos produtos vão acabar não sendo possíveis a venda, a manutenção da exportação para países da União Europeia e do Reino Unido, se não atenderem esses requisitos. Então, daí nós vemos uma imposição externa fazendo com que empresas e segmentos se adequem e busquem daí certificações ou a questão da regularização fundiária. E outro item recente, Ricardo, e que precisa ficar atento, é a questão de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que foi publicada ano passado e entrando em vigor esse ano, que ela impõe a questão do impedimento ao acesso do financiamento, de recurso financeiro, inclusive do recurso do fundo rural, para aquelas propriedades ou empresas que tenham multas ou embargos expedidos pelo IBAMA. As empresas que tenham isso aí, forem acessar algum recurso para comprar máquina, para financiamento de safra, não vão poder acessar a partir desse ano. Empresas que estejam com área dentro de terras indígenas, dentro de unidade de conservação, não vão poder também acessar. Então, aí mesmo que estejam com discussão judicial sobre isso, porque está caracterizado que eles estão lá e eles querem levar... É isso ou não? No caso das unidades de conservação, existe a exceção quando houver, por exemplo, dentro da Câmara de adequação desses parques, os corpos gestores desses parques, se estiver no plano de manejo desses parques, aí é uma exceção. Caso contrário, não é possível. Eventuais daí judicializações, com certeza, daí vai depender do Poder Judiciário da decisão, né? Mas é uma imposição que surgiu nova, né? Vai entrar em vigor esse ano e já está impactando. Então, só para ter uma ideia, doutor Ricardo, o que acontece? Se o seu CPF tiver com multa ou embargo, a sua PJ não acessa. Se a sua PJ tiver com embargo ou multa do IBAMA e você for buscar um financiamento pessoal, também não vai conseguir. Então é uma situação que... Então isso no âmbito administrativo mesmo, que daí se tiver a multa administrativa estiver correndo, ele foi pegar o financiamento, os órgãos se conversam e daí não vai dar andamento por causa daquela multa, até ele se adequar. Então é uma mudança de cultura. É uma mudança de cultura e imposta de uma forma que impacta diretamente na atividade econômica. Nós tínhamos até então a questão das multas e áreas embargadas, questões que a pessoa entrava respondia ao procedimento administrativo e esse procedimento administrativo acabava indo por um período longo, né? E hoje em dia não, hoje em dia ele vai ter que buscar se ele quiser o acesso àquela fonte de financiamento, ele vai ter que ter uma resolução de forma rápida. Entendi. Olha só que coisa maravilhosa, a gente começou no resíduos sólidos, chegamos no agro, falamos de aplicação de multa, falamos de levantamento de recursos, falamos de aplicação de legislações e mudança de uma cultura, e agora vou voltar para a cidade para falar de resíduos e vou falar de licitação. Então, pelo que eu conversei com o doutor, existe uma legislação que é a 14133 de 2021, que ela trata sobre os requisitos sociais e ambientais como forma de classificação das empresas para poderem participar de determinadas licitações. O que você poderia abordar para os empresários desse segmento entenderem a situação e que eles possam conversar com seus advogados? Porque quando você tem uma demanda, você vai atrás do seu advogado para ele te orientar, né? Os processos licitatórios existem realmente essa complexidade e essa necessidade de uma visão de uma equipe
que possa entender o que a legislação está impondo, né, o que o edital foi, o que foi colocado pelo edital, e verificar se a empresa realmente atende os requisitos do edital, se esse edital não está excedendo no que está sendo imposto ali para as empresas. E se o edital excede no que está imposto, como que regulamenta? Porque a maioria dos lugares que fazem edital é um corpo técnico do município, do estado, da União, né, que às vezes não tem a expertise necessária com todos os detalhes para elaborar aquele edital. E daí vem as empresas que são do segmento e verificam, isso daqui não existe, ou isso daqui está faltando tal coisa. E essa falha acaba prejudicando. E as empresas elas questionam isso, conversam. Como que faz para melhorar isso? Qual que é o mecanismo? Ou não tem isso? Não. Isso existe e está tendo de uma forma crescente essa verificação, né? Seja da validação do edital, seja da condição da empresa em atender esses requisitos. Isso aí tem sido constante, né? Porque essa questão dos pregões, das licitações, são questões diárias. Todo dia estão sendo publicados, todos os dias os certames estão ocorrendo, e nós verificamos que as empresas estão buscando essa adequação, né? Ou inclusive às vezes evitam de participar quando não atendem esses requisitos, mas nós vemos muitas vezes a dificuldade de alguns municípios, sejam municípios de geralmente pequeno porte, de poder ter um corpo que acabe acompanhando essas alterações, essas evoluções da legislação, e muitas vezes acaba tendo esse conflito. Você vê às vezes as empresas muito bem preparadas para os editais, e daí acontece a questão, né, das impugnações, daqueles editais que acabam se arrastando e judicializando. Eu vi hoje na internet é um campo vasto para você olhar vários assuntos, né? E tem uma advogada especialista em licitação, e ela tem uma mentoria para municípios. Então, ela é especialista em licitação e ela orienta o corpo técnico do município a preparar o edital para que não seja impugnado, para dar orientação. Então, a gente verifica que tem alguns municípios que estão procurando se adequar a isso para que possa dar uma melhor atenção àquele determinado segmento, né? Enfim, a gente acabou abrangendo agora um pouco mais, não só tal coisa, mas para informar que existe uma preocupação de alguns municípios em dar suporte e condições do corpo técnico contratando um terceiro. Através de uma licitação, você contrata esse corpo para dar o conhecimento para o seu funcionário ter a instrução devida para poder ser aplicada naquele lugar. Perfeito, doutor Ricardo. E veja, isso aí, eu presto serviço para municípios e entendo que o campo do direito ele é muito amplo em relação a esse atendimento para o ente municipal. E principalmente aquele gestor ou aquela equipe municipal que entende a necessidade de um suporte, a necessidade de uma orientação técnica adequada, porque veja, o processo licitatório muitas vezes ele vem para atender uma demanda crítica do município. É uma situação que o munícipe, o cidadão, ele precisa daquele serviço, ele precisa daquele atendimento. E um processo licitatório que se arrasta por um longo tempo, que vai para uma judicialização, isso aí é uma situação que não auxilia em nada a gestão municipal, não auxilia aquela carência, aquela necessidade das pessoas. Então, eu vejo como um ponto muito positivo quando o gestor municipal busca essa solução para trazer a regularidade, para trazer a segurança jurídica desse seu processo licitatório. Nesse sentido que eu entendo, e principalmente agora, estamos passando num momento aí, estamos chegando para um momento de transição, né? Alguns gestores municipais vão tentar a reeleição, outros gestores municipais já estão terminando seu segundo mandato, pessoas novas, pessoas que às vezes nós estamos vendo aí um movimento muito forte de pessoas que nunca foram políticos e estão entrando para a gestão municipal. Então eu vejo assim, é muito importante que aqueles que estejam nos ouvindo
tenham essa sensibilidade, tenham essa desperte nessas pessoas, essa possibilidade de buscar sempre, né, um atendimento técnico, um atendimento jurídico que passe essa segurança em todos os pontos, principalmente no que diz respeito à questão dos processos licitatórios. Entendi. O doutor trabalha em Brasília hoje, tem o seu escritório lá, tem um trabalho bem com base. O doutor é convidado para volta e meia da entrevista na TV Justiça para falar do direito ambiental, né? Sim. Teve algum assunto relevante que o doutor poderia contribuir, que deu entrevista lá, falou para o pessoal da advocacia, para os serventuários? Ricardo, nós temos estrutura em Curitiba, que é a nossa origem, e há 8 anos estamos em Brasília. Então nós temos as duas estruturas simultâneas, de onde a gente consegue atender os nossos clientes aí em todo o território nacional. Realmente estamos sendo chamados para participar tanto dos programas da TV Justiça, como do TRF, como de alguns canais onde o direito ambiental tem sido debatido e levado para falar com profundidade, com relevância e levando conhecimento e orientação para todos aqueles que podem nos ouvir. E o tema, por exemplo, que foi tratado na TV Justiça foi em relação ao direito climático, que é uma nova área do direito que vem ganhando relevância, né, principalmente no que diz respeito à mitigação, à questão dos impactos das mudanças climáticas, os refugiados do clima. Então são situações que pegam justamente nessa questão do direito climático que está surgindo, está nascendo aí uma linha do direito nova, uma ramificação do direito ambiental. Outra questão, justamente o que nós já tratamos um pouco aqui, é a questão a diferenciação entre o compliance ambiental e o ESG, né, que são conceitos diferentes. O compliance é o cumprimento dos requisitos legais e o ESG são as boas e as melhores práticas, além do que é a obrigação da atividade empresarial, da atividade industrial. E outros temas relacionados principalmente no que diz respeito à necessidade do desenvolvimento sustentável. E daí, doutor Ricardo, a gente chama a atenção que muitas vezes as pessoas acabam confundindo o advogado especialista em direito ambiental com o ambientalista, e são coisas diferentes, né? O advogado que atua na área do direito ambiental, muitas vezes a preocupação é com as normas, com a legislação, com o cumprimento da legislação ambiental, né? Enquanto que o ambientalista, às vezes, ele tem aquela paixão, seja pelos animais, pela flora, pela fauna. Do que a lei fala. Isso, ele é mais às vezes um perfil um pouco ideológico, um perfil que não trata meramente dessa questão do cumprimento da legislação e seus demais diplomas legais que tratam do tema, né? Então, são pontos que vale destacar, essa questão da diferença. E o importante que a gente vê é o seguinte, né? O Brasil, ele tem a legislação ambiental do Brasil, uma das legislações mais amplas que a gente vê no mundo hoje. O Brasil tem um potencial de energias limpas, né? O Brasil tem um mercado de carbono que é um mercado promissor, e nós vemos isso. O nosso país, por exemplo, no que diz respeito ao agronegócio, é um modelo de desenvolvimento, é um modelo de pesquisa, é um modelo de resultado. As nossas indústrias, elas produzem atendendo todos os critérios, né, de meio ambiente, atendendo os critérios, requisitos das certificações, como o doutor falou. Claro que podem melhorar, precisam estar atentas com a mudança de legislação, mas nós temos hoje um parque industrial. Nós estamos aqui hoje na cidade de Araucária, que é uma cidade que tem grandes indústrias, né, que já fazem um trabalho relevante em relação à nossa economia. Claro que precisam ficar atentas, a legislação ambiental muda, a legislação ambiental está em constante evolução. Às vezes eles têm um corpo interno que é capacitado, mas acaba não tendo a oportunidade de acompanhar essa mudança. E daí, nesse ponto, nós vemos a importância do advogado especialista na área do direito ambiental, do consultor nessa área de meio ambiente e sustentabilidade, principalmente para passar o conforto e, às vezes, indicar melhores soluções
boas práticas e das melhores práticas de gestão para essas empresas, essas indústrias e as pessoas que atuam no segmento do agro, por exemplo. Entendi. Que conversa agradável, Dr. Peter. Estamos aprendendo aqui um pouquinho. Chegando aqui já no final, o Dr. Peter tem um compromisso, ele tem que retornar para Brasília, ele tem os compromissos. Eu falei, não, você vai passar lá para a gente bater um papo, entendeu? Vamos conversar rapidamente. E aí falamos um pouquinho de resíduos sólidos. Então, só para a gente finalizar aqui, doutor, o que você poderia deixar de recado para os gestores de condomínio que eles possam ficar atentos como uma atenção importante? O que poderia passar de mensagem para quem está nesse segmento hoje? Porque é muito grande esse segmento. Sim. Veja, nós trabalhamos com consultoria na área de condomínios e nós vemos que o principal, o ponto que eu diria fundamental para cada gestor que atende, que está sob a responsabilidade dele, a correta condução do condomínio, seria a questão de um diagnóstico. O diagnóstico ele é muito importante para que o gestor saiba qual é a real situação do seu condomínio. Ele pode estar atendendo plenamente a legislação, como pode eventualmente estar incorrendo numa infração que às vezes a pessoa não tem conhecimento. E esse diagnóstico, né, realizado por pessoas ou empresas sérias, comprometidas, com conhecimento, com equipe técnica especializada, ele pode passar não só a visão do nível de conformidade, mas principalmente as alternativas apropriadas para que eventuais não conformidades sejam colocados em dia. E seja regularizado o que tem. Perfeitamente. E o que não tem, colocar em ordem. Exatamente. E isso daí, assim, eu entendo que é uma prática para condomínios, para empresa, para indústria, para o órgão governamental, para todos. É importante que todos saibam o seu nível de conformidade em relação à questão dos requisitos ambientais. Antes de receber uma multa ou uma advertência para arrumar, né? Exatamente. A prevenção é a melhor solução em todos os casos. Sim, essa questão que você falou da litragem da empresa, do condomínio, de geração de resíduos, isso daí é uma questão de caráter essencial, né? Porque trata-se, igual o doutor disse, foco, proliferação de dengue e de outras coisas Sim. mais que pode estar ali. Exatamente. Exatamente. E Ricardo, assim, por último, por derradeiro, chamar a atenção por uma coisa que eu vejo como muito importante na questão ambiental como um todo. A educação ambiental. A educação ambiental ela é importante e principalmente assim, todos nós sabemos a nossa obrigação, o nosso compromisso. Todos nós temos consciência disso. Não é mais uma questão de conscientização. Todos sabem já. Mas realmente colocar em prática. E essa prática não é uma mudança que ela ocorre da noite para o dia. É uma prática que precisa ser começada com os pequenos gestos, com os pequenos atos, e esses atos serem repetidos no seu dia a dia e fazerem a mudança como um todo. E isso daí cabe a mim, cabe ao doutor Ricardo, cabe a todos que estão nos ouvindo, filhos, pais, mães, avós, cabe a toda a sociedade e tenha certeza, isso gerará frutos para a nossa geração e as futuras que ainda estão por vir. Amém. Obrigado, Dr. Peter, pela consideração, pela informação, por partilhar com a gente, por transbordar na vida de todos. As informações são sempre úteis e temos que pegá-las e utilizá-las da melhor forma possível. Com isso, encerro a entrevista com o meu amigo Peter, advogado, especialista em direito ambiental. Falamos da gestão de resíduos sólidos. Não esqueçam de nos seguir aqui no canal do YouTube. O Projeto Sabedoria tem como missão compartilhar informações, conhecer vidas e pessoas. E não deixe de seguir o Dr. Peter Otávio na rede social também. Está aí o Instagram dele embaixo aí no nosso canal. E daqui a pouco voltamos, né? Mais uma. Obrigado a todos, grande abraço. Fiquem com Deus.